Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui com a atividade Primeiros Passos na Bolsa, com o professor Luiz Antônio Oxendorf Leal. Ele é professor assistente da UFRJ, na disciplina de Finanças Pessoais, também é conselheiro do CRC Rio e pesquisador na área de literacia financeira. A palestra de hoje tem por objetivo registrar uma homenagem ao Dia do Contador, com algum atraso, mas importante não deixar essa data importante passar. Queria iniciar a noite agradecendo imensamente ao tempo do professor Luiz Antônio, por ter dedicado a nós uma noite, poder compartilhar um pouco do seu conhecimento e contribuir para as formações dos nossos alunos aqui na UCP. Então, professor, eu faço os agradecimentos em nome da UCP pela gentileza do senhor dedicar a nós um pouquinho do nosso tempo. Seja muito bem-vindo à nossa instituição, tá? Eu agradeço imensamente aí a sua participação. Muito boa noite, Rodolfo. Muito boa noite, professor Rodolfo. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim também é um grande prazer poder colaborar com a UCP, principalmente sobre a passagem do Dia do Contador, né? Como você disse, já foi no dia 22 de setembro, mas ainda... Aliás, na contabilidade, normalmente, a gente faz tudo por competência, né? Então, independentemente da movimentação, a gente ainda está falando sobre o assunto. Então, é muito bacana falar sobre... comemorar o Dia do Contador, e principalmente com esse assunto sobre investimento em bolsa, porque, na minha opinião, o curso de Ciências Contábeis ele tem grande potencial de ensinar as pessoas sobre esses assuntos. Então, vamos lá, vamos fazer esse pessoal investir dinheiro, né, professor? Vamos lá. Pode começar, então? Por favor, professor. A apresentação é sua. Bom, antes de passar aqui para o slide, eu vou dizer o seguinte: esse assunto que eu vou colocar, ele é bem básico. Então, o professor Rodolfo já tinha me adiantado que alguns alunos têm já a experiência de investir em bolsa. Então, ele não é uma apresentação avançada, digamos assim, até porque eu não me sinto em condições de falar de maneira avançada sobre investimentos. Embora eu saiba alguma coisa sobre investimento há mais tempo, em termos práticos, eu tenho 1 ano e meio, menos que 2 anos de investimento em bolsa, considerando renda fixa, que hoje está quase morta na minha carteira, e renda variável no segmento de ação e fundos imobiliários. Então, eu vou passar um pouquinho disso e de maneira bem introdutória, ok? Então, vamos à minha apresentação. Não deve demorar muito e quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Durante a apresentação, no canto superior direito, vai ter um Instagram que eu costumo usar. Quem tiver interesse de entrar em contato, só copiar lá. Então, a ideia dessa apresentação é falar sobre os primeiros passos na Bolsa. São primeiros passos mesmo. Eu tenho um serviço de atendimento de finanças pessoais, já pratico isso há 4 anos. Então, aqui no Rio, eu tenho um trabalho voluntário que cuida das finanças das pessoas, digamos assim, como se fosse uma clínica financeira. Essa clínica financeira, chamada de Doutor Finanças, ela, de uma certa forma, ela aborda 4 fases da vida da pessoa, e uma dessas fases é justamente o investimento. Então, a ideia é que a pessoa junte dinheiro para a sua aposentadoria e consuma esse dinheiro todo até uma data provável da sua morte, uns 5 anos antes, que eu estou estimando, hoje em dia, para algo em torno aí dos 85, 90 anos de idade, conforme os dados de hoje, que eu tenho pesquisado. Tá? Então, basicamente, eu acho que é interessante a gente ter propósitos para o investimento, porém, um dos principais propósitos, na minha opinião, é juntar o dinheiro e consumir ainda em vida. Na minha opinião, morrer com dinheiro em conta, dinheiro investido, é muito ruim, e tem uma maneira de fazer um planejamento para isso. Bom, o meu sumário vai ser o seguinte: eu fiz uma pesquisa rápida sobre quem estava falando sobre esses primeiros passos na Bolsa, achei uma exposição da Clear Corretora e fiz uma adaptação do que eles falaram para essa apresentação. Então, digamos, 80% do que eu vou falar é seguir esse roteiro da Clear Corretora.
Quem já investe já sabe que a Clear é uma corretora muito boa, ela é da XP, só que ela tem uma diferença para a XP, ela não cobra corretagem. E uma das coisas que eu vou falar aqui, lá na frente, é justamente o peso de, em alguns casos, como a corretagem tira potencial de desenvolvimento de carteira em função dos valores altos cobrados. De um tempo para cá, a maioria das corretoras está ou diminuindo ou zerando taxa de corretagem. E é o caso da Clear. Não estou fazendo propaganda, mas é uma corretora de que eu gosto, eu uso, e foi a primeira pesquisa que eu fiz para seguir um roteiro. Como ela não aborda os fundos imobiliários, lá no final eu vou fazer uma pontinha sobre os fundos imobiliários e logo depois alguns outros itens, alguns detalhes que, na minha opinião, a Clear deixou de colocar por algum motivo e eu achei que era importante para os primeiros passos. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Então, seguindo o roteiro da Clear. Considerando os primeiros passos, a gente precisa entender um funcionamento para ingressar. E aí eu queria fazer um comentário. Antes de eu investir em ações, embora eu já soubesse o que era crescimento, o que eram dividendos, como é que se calcula o valor da ação, alguma coisa sobre valuation, etc., eu não tinha o conhecimento sobre como pegar o aplicativo, entrar e dizer, quero comprar 5 ações dessa aqui, quero comprar 400 ações dessas aqui. Então, eu levei um certo tempo até entender isso e passei, depois que eu dominei esse entra e sai na Bolsa, quando eu passei a entender bem o que era, quero comprar uma ação, vou lá e compro, quero vender um determinado ativo, vou lá e vendo. Como é que isso funcionava? A mecânica. E aí, depois que eu passei a entender isso, eu sistematizei esse conhecimento e passei a lecionar nas minhas turmas. Eu, como o professor disse, eu leciono a disciplina de finanças pessoais em nível universitário e parte do meu esforço de um tempo para cá é justamente estimular os alunos a entrarem na Bolsa de Valores. E aí tem algumas aulas que tem esse passo a passo. Então, é relativamente simples e podemos começar com pouco dinheiro. Aqui já vem um ponto de quem está zerado, quem não entende ainda o que é investir em Bolsa, pode ter essa dúvida. Algumas pessoas acham que investir em Bolsa você precisa ter muito dinheiro. Então, para você ter uma ideia, se eu quiser investir em Bolsa de Valores, seja em fundo imobiliário, seja em ação, se eu quiser investir 10, 15 reais por mês, eu posso. Então, é um valor muito baixo. Né? Era uma outra coisa que eu não sabia. Lá na frente a gente vai ver, assim, por saber o valor dos ativos, ou até para entender o que é o mercado fracionário, eu não sabia o que era o mercado fracionário, por exemplo, então eu achava que para você comprar ações era de lotes de 100 em 100 ações. Então, as compras, você precisava fazer uma compra qualquer, você precisava gastar R$800, R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então, principalmente os primeiros movimentos, eles podem ter algum tipo de erro que a gente não sabe direito o que está fazendo. O fato de eu poder investir com pouco dinheiro é interessante. Então, isso daí é para que a gente possa entender que a Bolsa tem um acesso bastante democrático e eu realmente posso investir com pouquíssimo dinheiro, tanto como 15, 10 reais por mês, sem problema. Então, com a taxa Selic baixa, a renda variável tornou-se mais atrativa. Normalmente, quando o mercado acionário está em desenvolvimento, a renda fixa ela cai um pouco, e o contrário também é verdade. Porém, deve acontecer com vocês, quando vocês forem investir em ação, ou quem já investe deve estar sentindo isso que eu vou falar agora, você, quando começa a entender um pouco sobre ações e fundos imobiliários, a renda fixa realmente perde o interesse completamente. Então, isso vem acontecendo comigo. De um tempo para cá, eu lembro de ter feito uns 2 ou 3 aportes em Tesouro Direto, por exemplo, para ver como é que é. De um tempo para cá, eu ignoro renda fixa. Praticamente não existe na minha carteira, é um valor bem pequeno. Então, o que eu queria deixar claro é que, por serem alunos de universidade, e na maioria jovens, é bem interessante que você se prenda à renda variável, porque provavelmente você tem muito tempo à frente e o potencial de ganho da renda variável é muito grande. A questão é que se é um sobe e desce danado, eu vou mostrar alguns números, e você tem que entender essa oscilação que ocorre tanto com as ações como com os fundos imobiliários. E ler a respeito e se inteirar do assunto. Isso realmente não é uma coisa muito complexa,
e principalmente alunos de contábeis ou da área de negócio não devem ter dificuldade com isso daí. Então, a Bolsa, também chamada de B3, é um ambiente de negociação no qual os investidores têm acesso à compra e venda de títulos. Então, o que é a Bolsa de Valores? É simplesmente um lugar onde as pessoas vão negociar títulos, né? Eu vi aí um vídeo há pouco tempo atrás, e foi comparada a Bolsa como uma prateleira. Então, você imagina você entrar no supermercado, você vê uma prateleira onde você pode escolher determinados produtos. A Bolsa é simplesmente isso. Então, você vai ser apresentado a ações, fundos imobiliários, por exemplo, tem lá quantidades que estão disponíveis para venda, ou você indica a quantidade que você quer comprar, tem lá os preços, se você topar ou não, você aperta lá o comando e você, a partir dali, é proprietário daquele quinhão, daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. É uma escolha que você faz em função dessa prateleira que tem lá disponível. Então, esses títulos sobre os quais eu vou falar, aqui eu estou me limitando a ações e cotas de fundo imobiliário, tá? São as duas classes de ativo que eu tenho estudado, que eu tenho ensinado para os meus alunos como investir. Então, como funciona a Bolsa de Valores? Seguindo aí o documento da CLIA. Como funciona? O objetivo é organizar o mercado. Basicamente, ela vai colocar de um lado quem quer comprar, de outro lado, quem quer vender. Elas vão se encontrar no meio, essas duas demandas, e vão se acertar pelo preço. A hora que alguém quiser pagar o que se está vendendo, alguém quiser comprar o que se está... Se alguém quiser pagar o que se está vendendo ou vender o que se quer comprar, o negócio é fechado com um clique e elas vão andando, o que está mais barato vai subindo, o que está mais caro vai descendo, e assim eles vão se encontrando ali no meio. Tá? Então, a Bolsa de Valores é para isso. O pregão agora é eletrônico. Ele antigamente, inclusive essa palavra vem de pregar, né? Falar alto. As pessoas que faziam essas negociações anunciavam as compras e as vendas pelas vozes. E agora as pessoas mantiveram o nome do pregão e passa a ser tudo eletrônico. Nós participamos através de um home broker, ou seja, esse home broker, ele trouxe para dentro da nossa casa aquele ambiente da galera que ficava lá gritando, ok? E esse home broker, ele é sediado numa corretora de valores. Então, eu tenho que entender que para eu ir para a Bolsa, na verdade, eu não coloco o meu pé lá na Bolsa, eu vou na Bolsa através de uma corretora. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, e isso está no passo a passo da CLIA lá na frente, é abrir a conta numa corretora de valores. E aqui já tem uma questão importante. Existe digamos assim, uma maneira de se investir, entre aspas, na grande parte de pessoas aqui no Brasil, de usar banco para investir. Eu não tenho nada contra, mas os bancos normalmente não oferecem as mesmas vantagens de se investir do que as corretoras de valores. Então, já começa aí uma grande separação. A ideia de ter o home broker e a ideia de ter um home broker dentro de uma corretora de valores já deixa para o banco apenas a atividade de receber o salário e usar o salário para o seu dia a dia. Então, a gente começa a esquecer a ideia de banco para investir dinheiro para o nosso futuro. Então, a guarda de títulos é feita através da Câmara, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a gente chama de CBLC. Então, antigamente a gente tinha as ações em papel, era ao portador, e agora essa posse, a propriedade das ações é tudo feito de maneira eletrônica, e quem regula esse tipo de coisa é a CBLC. O que são ações? Para o pessoal de contábeis é razoavelmente simples, né? Pegar o patrimônio líquido, dividir pela quantidade de, digamos assim, de divisões que eu vou ter do capital, do patrimônio líquido da empresa, e aí você tem o valor da ação. Então, são pedaços financeiro-econômicos de uma empresa que nós compramos para financiar as atividades dela, tornando-nos sócios. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, normalmente numa parcela bem pequena. Como em qualquer parceria, precisamos saber que as empresas precisamos saber que empresas são essas. Disso dependerão os retornos, crescimento e dividendos. Então, eu não posso sair atirando, abre lá o pregão da negociação e compra qualquer tipo de ação.
No início, quando eu comecei a fazer compras de ação, eu tinha esse tipo de perfil. Eu não tinha muito ideia de que tipo de ação comprar. Entender se aquela ação estava cara ou barata. E também se isso importa ou não. Então, o que eu fiz muitas vezes, e continuo fazendo ainda hoje? Eu assisto a muitos vídeos de pessoas com muito mais experiência do que eu, observo o que essa pessoa está falando, e por ter conhecimento em finanças, eu consigo entender e fazer algumas pesquisas que suportem ou não o que essa pessoa está dizendo. Então, com base nisso, entendendo alguns setores também, o peso desses setores dentro do Ibovespa, que é o índice que mede o mercado de ações, eu começo a ter uma ideia, uma boa ideia de que tipo de ação é boa e de que tipo de ação é ruim. Tá? E aí também depende muito de quem você está ouvindo, porque às vezes você vê comentários bem diferentes sobre a mesma ação, um falando bem, outro não falando tão bem, e outros falando até mal. Então, é bem interessante, eu acho, você ouvir várias opções sobre aquilo para te alertar sobre algum ponto que você não esteja vendo. Eu assisto a muitos vídeos do YouTube que falam sobre ações e fundos imobiliários. Tá? Então, eu acho que para fins de se iniciar na Bolsa, que é o propósito aqui, eu acho que isso daí é uma questão interessante, assistir a vídeos e fazer comentário, participar de evento, assistir a palestras como essas aqui, por exemplo. Então, ações são consideradas investimento de risco, e desta forma precisamos nos enquadrar em um dos 3 perfis. Isso daí começa a ficar interessante. Risco é uma questão importante porque você não sabe o que vai acontecer. Risco é exatamente isso, é a ideia de que você não tem ideia do que vai acontecer. E é isso que faz o mercado acionário pagar mais, porque se ele tivesse um risco reduzido, ele seria como é a renda fixa, que tem um risco reduzido, porém um retorno também reduzido. Então, o que nos move, o que provavelmente vai nos mover em direção ao mercado acionário, ao mercado dos fundos imobiliários, é justamente saber ler o risco que está acontecendo ali no mercado naquele momento, ou no andamento das semanas ou dos meses, e tomar algumas decisões de compra e venda, por exemplo. Tá? Eu tenho na minha carteira, por exemplo, até hoje, porque eu fiz essa venda hoje, eu tinha uma participação muito grande de fundos imobiliários de shoppings. E aí conversei com várias pessoas, assisti a vários vídeos e fiquei bastante desanimado em relação a isso. O que eu fiz? Na minha concepção, os fundos de shopping, eles perderam os fundamentos que eu acho que são importantes para ter aquele ativo, e estou começando a me desfazer aos poucos. Então, por quê? Porque eu estou entendendo que isso não é interessante. O que pode acontecer? Daqui a pouco, os shoppings podem aumentar muito a cotação e eu ter tomado uma decisão errada. Então, o grande lance do mercado acionário e do mercado do fundo imobiliário é justamente a gente saber lidar com essas questões. Um determinado panorama se apresenta, com base na nossa experiência, com base nos nossos estudos, com base no nosso feeling, a gente toma decisões de compra e venda e compra, né, ou vende, como eu falei, e aí a gente vai ver a consequência disso depois. Então, nós temos 3 perfis possíveis: conservador, moderado e arrojado. É bem interessante, quanto mais jovens, eu estou supondo que os alunos da universidade são jovens, a ideia é que, como você tem muito tempo pela frente, que você seja o mais arrojado possível. Mas isso não quer dizer que você vai colocar 100% do seu dinheiro em ações. Em alguns casos, algumas pessoas fazem isso. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu, na verdade, estou me caminhando para essa direção. Mas isso é algo que a gente começa a decidir com o tempo. Não adianta a gente pegar, por exemplo, um dinheiro que a gente recebe de herança, sem saber direito o que está fazendo, e colocar tudo em ações. Provavelmente você vai fazer besteira, tá? Então, é interessante você entender bem qual é o seu tipo de perfil. Tem pessoas muito próximas a mim que têm um perfil conservador, que, muito embora eu explique determinadas coisas para essa pessoa, que ela está sendo conservadora demais, mas é interessante observar que essas pessoas não deixam de ser conservadoras por causa das orientações que eu tenho que dar, que eu tento dar. Então, o que eu acho que é interessante é, se você é conservador, que você não tem que ficar dando atenção a quem está tentando te colocar para moderado ou arrojado. Isso é uma questão que você tem que decidir, porque as consequências disso você vai ter que suportar também, tá? Mas o que acontece? Normalmente, quem é conservador provavelmente não vai ter tanto rendimento, mas não vai estar exposto a muita variação, e principalmente
às quedas, tá? Então, isso é um jogo bem interessante que, na minha opinião, para quem é iniciante, que é o caso aqui dessa palestra, você tem que subir de conservador para arrojado aos poucos. E aí é como se você estivesse entrando na praia e na medida em que o mar vai afundando e a água vai subindo o nível na sua perna. Você, aos poucos, vai entendendo como isso daí funciona. Essa é a minha sugestão. Então, é importante estudar bem o assunto e diversificar os investimentos, por exemplo, em setores diferentes da economia. Estudar bem o assunto. Então, ler bastante, assistir a vídeos, conversar sobre isso, tirar dúvida com o professor, tirar dúvida com um amigo, ver alguém que já está investindo há mais tempo. É sempre bom você tirar dúvidas. Aqui agora, pouca coisa antes de eu terminar a apresentação, eu tirei dúvida com uma pessoa. Vem cá, a taxa do imposto de renda é 15 ou 20? Fiz perguntas, porque é sempre bom a gente estar lendo, estar estudando. Tá? Então, no Brasil, nós temos aproximadamente 400 empresas listadas na B3, e a diversificação ajuda na diminuição dos riscos. Então, nós temos em torno de 400 empresas para poder diversificar. Quanto mais a gente diversifica, e aí tem algumas questões que a gente precisa saber que não são tratadas aqui, existem algumas maneiras que a estatística mostra que você encontra ações que têm correlação negativa, onde normalmente, com base na experiência, normalmente, quando uma sobe, a outra desce. Tá? E aí, quando a que está descendo, quando ela começa a subir, a outra vai começar a cair. Então, isso é interessante. A diversificação é interessante quando as ações têm esse tipo de correlação negativa. Não adianta você simplesmente diversificar com ações que têm a mesma correlação, ou seja, numa determinada questão que acontece na economia, as duas vão subir ou as duas vão descer. Então, quando você tiver mais digamos assim, mais experiência na bolsa e começar a aportar mais dinheiro, esse tipo de coisa vai ser muito importante. No início, comprar suas primeiras ações ou fazer operações só para você entender como é que a bolsa funciona, isso não é muito necessário, não. Tá? Mas, conforme você for progredindo, sim. Então, eu fui lá no site da B3, e aí peguei alguns exemplos de setores e alguns exemplos de empresas que estão nesses setores. Então, por exemplo, no setor de transporte, tinha lá a Azul. A gente sabe aí que as empresas aéreas estão com problema, né, por causa de pandemia, mas tem algumas pessoas que estão dizendo que elas estão realmente se recuperando. Eu não sei, não estudo essa questão. Setor de bebidas, aí eu vi lá a Ambev, comércio, loja Gene, construção civil, a MRV, Previdência e Seguros, a BB Seguradora, que é uma empresa maravilhosa, né? E telecomunicações, peguei lá a TIM. Então, tem vários setores e várias empresas dentro dos setores. Módulo de operações, segundo a Clear, né? Estou seguindo lá o padrão de explicação deles. Nós temos dois grandes módulos, Swing Trade e Day Trade. Tá? Basicamente, Swing Trade é quando você vai fazer operações de compra e venda em datas diferentes. Então, você compra hoje para vender amanhã, já é swing trade. Compra hoje para vender ano que vem. Compra hoje para vender quando você se aposentar daqui a 30, 40 anos. Então, isso é swing trade, né? Swing em inglês é balanço ou balançar, então aquela ideia de que vai e volta. O day trade são operações que você faz no mesmo dia e é aí que mora o perigo. Tá? A grande maioria das pessoas que usam day trade, principalmente no início, quando não tem experiência, tendem a achar que vão bater o mercado e se dão mal. Então, day trade não é o assunto da nossa apresentação, é uma indicação, caso você se interesse por esse tipo de coisa, de ficar acompanhando segundo a segundo o sobe e desce da ação, um preço mínimo de compra, um preço máximo de venda, esse tipo de coisa. Então, depois de alguma experiência, é interessante você estudar isso daí. Agora, essa apresentação se refere ao swing trade. Então, são ideias de você comprar para vender o mais tarde possível. Então, compra e venda de ativos na Bolsa de Valores com duração de dias, semana, meses e até anos. Ou seja, com base em estratégia. Não que day trade não tenha estratégia, mas a ideia de estratégia aqui é de visão de longo prazo. A maioria das pessoas que eu vejo muito bom senso na hora de explicar coisas sobre ações, sempre fala em longo prazo. Tá? Então, longo prazo, swing trade. E aí, dentro desse swing trade, você tem o trader
que compra e vende rapidamente no curto prazo, sem ser o day trade, sem ser no mesmo dia. Então, compra uma ação para vender semana que vem, por exemplo. Eu, quando comecei, achava isso muito interessante. Um determinado grupo de ações lá estava dando um lucro de R$10, R$50, 80, R$200. Teve um dia que eu ganhei R$200 num dia, eu achei isso bacana. Num dia não, numa operação. E só que isso daí cansa, e eu tô vendo todo mundo falando que todo mundo que tenta fazer isso se dá mal. Aí eu esqueci esse negócio, tá? E aí eu vi o outro lado que tem do swing trade, que é o holder, ou seja, aquele que mantém a ação para sempre, se possível. Comprar para vender na aposentadoria, de longo prazo. Então você tem que escolher boas ações para manter a empresa no seu portfólio durante muito tempo. É para sempre? Não necessariamente. E aí o que se tem a falar é o seguinte: você estuda as ações, tem os padrões mínimos de comportamento delas, que a gente chama de fundamentos, e aí quando a empresa perde fundamentos, como isso que eu falei ainda agora, eu tinha bastante fundo imobiliário de shopping na minha carteira, eles estão perdendo alguns fundamentos, na minha opinião, então eu estou me desfazendo deles. Ok? Então, você só se desfaz do ativo quando ele perde fundamentos, ou quando você estiver no final da vida e for usar aquele dinheiro para consumir aquilo dali na sua vida. Andar um pouquinho mais rápido, porque o tempo está passando aqui. Então, modos de operações swing trade e day trade. Aí tem maneiras de estudar as ações, nós chamamos isso de análise, ou análise técnica ou análise fundamentalista. Então, a análise técnica, ela é muito grafista, ela é muito nervosa, digamos assim. Você tem que ficar olhando a tela segundo a segundo, praticamente, minuto a minuto. Aí você fica estudando o movimento da ação durante o dia. Então, saiu uma notícia do Bolsonaro, um navio petroleiro bateu e derramou óleo no mar, um avião caiu, o mercado parou por algum motivo, ou a Vale teve lá a barragem de Brumadinho, algum fato grande faz a ação dar aqueles pulos para cima ou para baixo. Então, o analista técnico, ele se interessa muito por esse tipo de coisa. Já o analista fundamentalista, ele não se liga nisso daí. Ele simplesmente estuda a empresa para classificar essa empresa como boa ou ruim. Ruim eu não quero, boa eu quero, e vou só concentrar nisso daí. Então, um pouco mais detalhadamente. Análise técnica. Estudo o mercado, tem esses gráficos todos aí que eu não tenho ideia de como eles funcionam, nunca me interessei, porque você precisa estudar bastante para entender se sobe e desce e como tomar decisões aí. Tá? Então, estudo o mercado por meio de gráficos, com base no preço e no volume. Então, é muita estatística, é muita tendência, é muita conta que você tem que ficar fazendo, óbvio que é o sistema que faz, e aí isso vai depender das suas decisões de compra e venda. Então, seu objetivo é prever a tendência de um ativo. Então, basicamente, comprar por um valor X e vender por um valor X mais Y. E aí você estabelece, quero ganhar quanto? Quero ganhar R$100, quero ganhar 1.000, quero ganhar 10.000, arma uma estratégia, aplica e espera o retorno. Tá? Então, oferta e demanda do momento são importantes. É uma coisa muito pontual. É indicada para operações de curtíssimo prazo, como day trade. Como eu disse, não faço e não recomendo que se faça, principalmente no início. Análise fundamentalista. Essa é que eu acho que você tem que se interessar sendo iniciante ou já tendo dado os primeiros passos. Então, o que você tem que fazer? Entender a saúde financeira da empresa, considerando questões econômicas do país e do mundo. Então, qualquer tipo de notícia é importante, normalmente, né, que vai influenciar no longo prazo. Então, a ideia é prever crescimento no médio e longo prazo e fazer operações com base no preço. Tem algumas pessoas que chamam de preço justo, tem outras que chamam de preço teto. Cada uma dessas estratégias são interessantes e é muito bom você ver a pessoa explicar essa estratégia por trás disso. Então, o investidor fundamentalista, aquilo que eu indico que vocês sejam, não se abala com mercados em queda. Mercado de uso, está aí a foto aí embaixo, né? O mercado, quando está em queda, é chamado de mercado de uso. E também não se apressa em mercados em alta, mercado de touro, por exemplo. Há diversos relatórios, alguns grátis, com informação relacionada. O analista fundamentalista, ele não se preocupa muito, por exemplo, agora o mercado está em queda em relação a como estava no início do ano. Essas pessoas que estão acostumadas com a análise fundamentalista estão achando esse momento muito bom. Por quê? Os preços estão bons, quem entende os fundamentos da empresa sabe que empresa é boa,
pelo preço estar bom, ele está comprando mais. É a única coisa que está acontecendo. Ignora o que a imprensa fala. Ah, o mercado caiu 1 ponto, 10 pontos, 15 pontos, teve circuit break, esse tipo de coisa. Isso não altera a pessoa que é analista fundamentalista. Tá? Então, isso é uma questão bem interessante para quem está pensando em dar os primeiros passos. Custos para investir. O documento da Clear foi muito rasteiro nisso daí, eu aprofundei um pouquinho mais. Tá? Ela falou só da corretagem. Como a Clear é uma corretora que não tem corretagem, ela só abordou esse ponto, mas, na verdade, existem alguns outros itens, e eu peguei 2 exemplos, um onde eu paguei corretagem muito cara, a gente vai ver o efeito disso, e outro onde eu paguei 0 corretagem, e a gente vê como é que foi muito melhor aproveitado o meu dinheiro no segundo caso. Então, basicamente, nós temos custo de corretagem, custo de liquidação, custo de emolumento, custo de impostos. Tá? Então, a corretagem é simplesmente porque você tem, entre você e a Bolsa, você tem uma corretora, então essa intermediação custa dinheiro. Algumas corretoras possuem corretora 0. Então, é o caso da Clear. Tá? É uma corretora bem famosa e é 0 para você abrir a conta, para manter a conta e para fazer operações, em termos de corretagem. Liquidação e emolumentos. Normalmente, as operações que eu tenho feito ultimamente, eu só tenho pago liquidação e emolumentos. E isso daí, somado, dá em torno de 0,25 do valor da minha compra. 0,25%. Tá? E aí, o exemplo que eu dou, ele se aproxima mais do 0,03. Então, é muito importante você não ter essa taxa de corretagem. Beleza? E impostos. Tem a parte de imposto de renda e, em alguns casos, imposto sobre serviços. Vamos ver um exemplo. Aí eu também sou investidor na XP, eu peguei uma nota de corretagem, uma das primeiras que eu fiz, então ele está detalhando aí, para mim isso causou uma confusão danada, porque eu não sabia direito o que estava acontecendo. Então, olha, está descrito aí, eu cortei um pouco para caber na tela, o valor das ações, as ações que eu estou comprando, que está aí apontando pela seta, a quantidade que eu estou comprando, os valores unitários, valor total, valor da compra, valor da liquidação, está vendo lá 9 centavos, emolumentos 1 centavo, corretagem, olha, R$56, se não me engano, ISS, que era lá de São Paulo, outros valores que eu também não sei o que se refere àquele 2,21, e o total do desembolso. Então, veio muita coisa complicada, né? Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Aí eu fiz essa planilha aí do lado direito para a gente ver. 16% do que eu paguei foi coisa que não tinha a ver com as ações. Tá? Então, isso aí diminui muito o potencial, digamos assim, de você colocar o dinheiro e ele virar ativo. Tá? Então, só 83%, 84% do que eu coloquei virou compra efetivamente. E aí eu coloquei um outro exemplo do Banco Inter, que é uma outra corretora que eu tenho e que tem uma grande vantagem, porque ela tem banco e corretora junto, no mesmo aplicativo, você não tem que mandar o dinheiro. No caso da XP, você tem que mandar o dinheiro para lá. No caso da Clear, você tem que mandar o dinheiro para lá. Na Inter, não, o dinheiro já está dentro da sua conta, não precisa fazer. Olha aqui, eu fiz uma compra, aqui do lado esquerdo está mostrando, eu movimentei R$ 5.324, sendo que R$ 2.500 foram para venda e R$ 2.800 foi para compra, então deu o valor líquido de R$ 3.221. Olha lá, paguei liquidação em 46 e emolumentos 19 centavos. Olha a planilha aí. Quase 100% do que eu disponibilizei virou ações. Tá? Então, só 0,03, que é um número próximo daquele que eu falei, 0,025, foram custos, digamos assim, para investir. Então, só nesses 2 exemplos, você vê que é muito importante você ter uma corretora que ou tem essa corretagem muito baixa, ou tem uma corretagem zerada. Tá? E algumas corretoras, a maioria delas, estão zerando a taxa de corretagem. E aí, já no finalzinho do documento da Clear, ela dá o passo a passo, já que eu falei, mostrei a nota de corretagem da XP, né? E mostrei a nota de corretagem do Inter, então eu mostrei o passo a passo da Clear pelo material dela. Então, o que você tem que fazer? Abrir uma conta numa corretora. Tá? Seja Clear, seja Rico, Modal Mais, XP, você que sabe. Tá? Mas eu sugiro que você abra numa que tenha corretagem 0. Procura saber e movimenta lá. Preencher o suitability, para você saber qual é o enquadramento do seu perfil. Tá?
Então, tem que mandar dinheiro para lá, para a conta corrente da corretora, através de TED, que tem que estar no mesmo CPF que você quer movimentar. Então, uma determinada pessoa, para abrir a conta na corretora, tem que ter o mesmo CPF para poder mandar esse dinheiro. Então, eu não posso mandar dinheiro para a corretora, para a conta na corretora de uma outra pessoa, tá? Tem que ser algo que você faça pelo mesmo CPF. Quando o dinheiro estiver lá, você vai escolher as ações, após ter estudado o assunto. Por mais que a gente está falando que tem que estudar, as pessoas não costumam estudar. Aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com vocês. As primeiras compras vão ser por impulso, vão ser porque você está vendo vídeo, vão ser porque alguém recomendou. Eu acho que isso até é normal. Então, a ideia é que você faça compras pequenas para ir entendendo, pelo menos, a mecânica e observar lá o sobe e desce delas. Então, após ter enviado, compre suas ações, e aí, bem-vindo à Bolsa de Valores. Eu acho que essa lâmina aí resume os primeiros passos na Bolsa, né? Então, abrir a conta, preencher lá o relatório para saber o seu perfil, mandar o dinheiro e clicar lá para comprar. Não é, aqui nessa apresentação, não tem espaço para explicar a sequência de coisas que você tem que mexer no aplicativo. Tá? Até eu mostro aqui, porque eu mandei para os meus alunos, eu tenho um PDF que explica tanto da Clear como da Inter, mas provavelmente também ele está desatualizado, mas tem lá um passo a passo que, se você não souber bem, você acaba se perdendo. Não é assim tão simples como está aqui, não. Mas, em si, os passos são esses. Mas, para preencher esse documento, para você visualizar o dinheiro, para você saber qual o valor de compra, qual o valor da venda, exige uma certa experiência. As primeiras vezes você vai errar, provavelmente, tá? Então, aí estão os PDFs que eu tinha feito, que eu mandei para os meus alunos lá de Finanças Pessoais, na turma de 2019, segundo semestre, ou seja, ano passado. Aí eu fiz um PDF para a Clear, que está à esquerda. Repara que tem lá as setas, passo 1, passo 2, no próprio celular. Então, era praticamente impossível o aluno não dar realmente os primeiros passos, porque eu colocava lá, passo 1, tem aqui a seta, tem lá o ícone, aperta nesse ícone, coloca a sua senha ali, insere isso, insere aquilo, manda o dinheiro e tudo mais. E do lado direito do Inter, também bem passo a passo, tirando a foto do meu próprio celular. Bom, então, isso que eu estou falando aqui, só voltando, a gente já está começando a se aproximar do final. Isso é o que a Clear ofereceu nesse documento que eu vi no passo a passo, tá? Então, embora o nome da apresentação continue sendo Primeiros Passos na Bolsa, versão Clear, o que vem agora não foi tratado lá e eu achei oportuno comentar com vocês. Então, a primeira questão é fundos de investimento imobiliário, que por um acaso foram assuntos da minha aula agora, do dia 6, terça-feira, se não me engano, tá? Então, eu peguei na Wikipedia uma definição de fundo de investimento, por exemplo, comunhão de recursos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários, ou seja, uma quantidade de pessoas que se reúnem para colocar dinheiro no fundo e esse fundo adquirir produtos da área imobiliária. Então, o FI, o Fundo Imobiliário, é constituído sob a forma de um condomínio fechado, sendo dividido em cotas. Então, nas ações, nós temos o nome, ação, já para os fundos imobiliários, a gente costuma falar cotas, que representam parcelas ideais do seu patrimônio, como as ações fazem das empresas. Mas o fundo imobiliário, como diz, é um fundo em si, não existe uma fabricação, a venda de alguma coisa, não. É simplesmente um fundo que compra produtos da área imobiliária e ganha aluguéis com isso e repassa esse dinheiro para quem é portador dessas cotas. Então, assim como as ações, os fundos imobiliários vão ser objeto de observação para crescimento, ou seja, vou comprar um fundo imobiliário por R$110 e posso vender quando ele chegar a 150, 180, etc. Tá? E também para proventos, que no caso do fundo imobiliário são chamados de aluguéis. Para ações tem o nome de dividendos ou juros sobre capital próprio. Tá? Então, o que é interessante do fundo imobiliário é que praticamente você compra, no mês seguinte você já começa a receber dinheiro. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer e de se experimentar. Então, são vários tipos de fundo imobiliário. Eu não domino essas definições todas, tá? Mas eu fiz uma pesquisa rápida para colocar aqui. E dependendo do seu interesse pelos fundos imobiliários, eles vão ter várias opções para você aportar dinheiro. Então, tem os fundos de renda, tem os fundos de compra e venda, fundos de recebíveis imobiliários.
fundos de desenvolvimento, fundos de fundos e fundos de tijolo. Tá? Então, vou comentar só dois por causa do tempo. Fundos de renda do tipo de shoppings. Acabei de falar agora, tinha uma participação muito grande de fundos imobiliários de shopping, em função deles terem diminuído muito a quantidade de proventos. Para mim, isso é importante. Estava hoje conversando com um amigo meu, que também é investidor, e para ele isso não é importante, ele está no caminho inverso. Como está barato, ele está comprando mais. Para mim, parou de dar dividendo, tem aí já alguns meses que ele está assim, ou parou ou está dando muito pouco. Eu estou saindo dele e estou indo para outro, que pelas minhas análises estão sendo melhores. Tá? Então, esse é o que eu queria ter comentado, o fundo de shopping e também fundo de desenvolvimento, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto aqui da lista, que também é chamado de fundo de papel. Aquisição de terrenos para construir empreendimentos e vendê-los. Então, esse fundos de característica de desenvolvimento tem sido o meu preferido. Ele tem dado aí algo perto de 0,7%, 0,65% ao mês do dinheiro que você tinha no último dia útil do mês anterior. Então, tem tido um rendimento bem interessante. A média da minha carteira de fundos imobiliários tende ali para 0,43%, 0,44% ao mês, e esse fundo que eu estou falando, ele rende 0,77%. Ele está bem acima da média. Então, como eu venho observando isso, esse tipo de questão tem feito eu mudar de um fundo para o outro. Tá? E aí, é claro, eu estou vendendo com algum prejuízo, mas isso faz parte do jogo. Eu fiz aí um gráficozinho onde eu mostro a evolução do Ibovespa com o IFIX, vou explicar isso. Tá? Então, seguindo aí, fundos imobiliários. Alguns dos mais conhecidos possuem cotas entre 10 e 250 reais. Isso é importante se você quer investir. Tá? Eu acho 250 reais uma cota muito cara para quem está começando. Mas tem fundos que estão aí por 10,80, 10,70. Agora, se não me engano, estava 10,50 hoje de manhã, 10,57, alguma coisa assim. Então, com 10, 11 reais você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. A volatilidade dos fundos é normalmente menor do que das ações. Então, esse sobe e desce frenético das ações, no fundo imobiliário, ele tem um sobe e desce mais tranquilo. Tá? Então, para quem sofre com esse sobe e desce, os fundos imobiliários eles são melhores nesse sentido. Seus proventos normalmente são recebidos no mês seguinte. Então, principalmente se você comprar no início do mês, é praticamente certo que no mês seguinte você vai ter rendimento. Lembrando que alguns, como os shoppings, ou não estão pagando, ou estão pagando muito abaixo do que normalmente pagaram. Tá? Então, a minha carteira está dando proventos em torno de 0,44% ao mês. De todos os fundos que eu tenho, a minha estatística está dizendo isso daí. Em média, eu estou tendo rendimento de 0,44% ao mês, que para mim é uma coisa muito boa. Principalmente porque os proventos de fundos imobiliários são livres de imposto de renda. Eu acho que eu vou comentar isso daqui a pouco. Então, eu tenho um período de observação só de 2019 para cá, e aí a gente vê que até metade do gráfico, o Ibovespa, que é a linha azul, estava com, digamos assim, um rendimento melhor do que o índice dos fundos imobiliários. E aí, de janeiro para cá, mais ou menos, teve uma invertida. Do ano de 2020, principalmente, reparem que o mercado de fundos imobiliários está variando em termos de crescimento, de preço, esse tipo de coisa, melhor do que o índice da Bolsa de Valores, das ações. Tá? Então, é interessante observar isso daí. Outra que a Clear não abordou, sobre os mercados, você tem o mercado à vista, no caso das ações, onde você compra de 100 lotes de 100 em 100 ações. Então, isso, na minha opinião, impedia muitas pessoas de fazer a primeira compra. Imagina, uma ação que custa R$80 e sua primeira compra ser R$800 e você não sabe o que você está fazendo direito. Né? Então, hoje em dia não, no mercado fracionário, que é o segundo, se você quiser, você compra uma ação. Como é que é o nome? Sanepar, por exemplo, que é uma ação que distribui muito dividendo, Taesa, ambos estão abaixo de R$10. Você compra uma ação da Taesa, uma ação da Sanepar, por menos de R$10. Então, isso é muito interessante para você comprar as primeiras ações pelo mercado fracionário. E os fundos imobiliários não têm essa distinção. Você pode comprar entre uma e qualquer quantidade. Você pode comprar 10 mil cotas de fundo imobiliário. Vai ser o mesmo tipo de negociação. E é diferente nas ações. Ou você negocia de lotes de 100 em 100, ou você vai para o mercado acionário, que é de 99 até 1. As classes das ações, né, ações ordinárias, preferenciais ou units.
Então, as ações ordinárias dão direito a voto. Na minha opinião, isso aí só vai ser importante se você se tornar um mega investidor com muito dinheiro, você tem a intenção de votar na empresa. Ações preferenciais que dão preferência no recebimento de dividendos. E as units, que é um conjunto que você adiciona um pouco de ações ordinárias e um pouco de ações preferenciais no mesmo lote. E aí ela fica um pouquinho mais cara. Tem que correr um pouquinho. Então, imposto de renda para ações, venda acima de 20 mil, se você tiver lucro, você paga 15% do imposto de renda. No day trade, qualquer lucro, 20%. E você tem os dividendos das ações que não são tributados, pode receber a quantidade, o valor que você for, não paga dividendo, não paga imposto de renda. E algumas ações pagam não só dividendos, mas também juros sobre capital próprio. Esse juro de capital próprio entra na sua conta que nem o dividendo, só que é renda tributável. Então, você tem que fazer um ajuste ali na hora de declarar o imposto de renda, que é interessante. Isso aí você não pode vacilar, não. Os fundos imobiliários, todo provento, ele é isento de imposto de renda, esqueci de colocar isso daí. E quando você vende a cota com lucro, esse lucro é tributado em 20%. Então, isso tudo tem muito que prestar atenção. A minha sugestão é não comprar e vender se você não souber o que essa questão de imposto de renda interfere aí na sua venda. Então, na declaração de ajuste, informar a posição no dia 31 de dezembro daquele ano. Aí, algumas observações que eu tenho de algumas ações, tá? Algumas com uma observação de 2014 para cá, outras de 2010 para cá, como que elas crescem ou decrescem ano a ano. Então, bem-vindo à renda variável. Você tem aí ações que variam 44% no ano, ou que desvalorizam 15%, valorizam 101%, aqui é o caso da Vale, no ano de 2016. Então, bem-vindo ao mercado de renda variável, né? Sobe e desce. E aí, uma ideia de, deixa eu ver, de crescimento médio também. Ó. Aqui na esquerda, a Ambev, que é o menor crescimento dessas ações que eu tenho, 8% ao ano, isso é muito bom. E aqui no gráfico da direita, reparem, lojas Renner, crescimento de 30% de 2010 para cá, em média por ano. Isso é um absurdo de crescimento. Então, renda variável tem esse sobe e desce e tem surpresas boas como essa daí, lojas Renner. Com relação aos dividendos, repare aí o que essas ações estão dando por ano. Por exemplo, a Ambev, né, rendeu 6% em dividendos em 2014. BB Seguridade, também em 2014, 7% e 90%, quase 8%. Então, um mapa muito grande aí de diversidade, de dividendos bem diferentes um do outro. E aí, alguns gráficos, eu queria chamar a atenção só para o gráfico da direita, por causa do tempo. Repara que, conforme vai chegando perto de 2019, que é onde para a análise, elas convergem ali em torno de 5%. Então, dividendos das ações desse grupo que eu observei, elas estão concentrando ali na faixa dos 5% de dividendos. Bom, chegamos ao nosso final. Eu peço para a Karina que retire aí a apresentação, passando para mim. Eu agradeço a atenção, agradeço de novo, professor Rodolfo, a oportunidade. Não sei se eu corri muito, eu estava olhando aqui para o relógio com medo de chegar às 8 horas, eu andei um pouco mais rápido, mas a ideia era só dar realmente um primeiro passo para quem, por acaso, está ainda com medo de investir. A ideia que eu estou tentando esclarecer aqui é que pouco dinheiro e um pouco de estudo, você já coloca os pés lá dentro da bolsa. Eu diria até que com R$100, por exemplo, você faz uma grande experiência. Você compra tesouro direto, fundo imobiliário e 5 ações diferentes com esses R$100. Então, é um primeiro passo bem interessante, com pouco dinheiro. É isso. Professor Luiz, muito obrigado pela apresentação, pela palestra. Com certeza, conhecimentos extremamente relevantes para quem está começando a investir. Acho que atingiu o objetivo da apresentação com êxito. Parabéns pela apresentação. Podemos abrir para perguntas, professor? Estou à disposição da UCP. Vamos lá. Temos o nosso professor Marco Antônio de Paula. Ele faz uma pergunta sobre os fundos imobiliários, né? Ele relaciona os fundos imobiliários quebraram a economia americana em 2007, 2008. Quais garantias temos no Brasil para a aplicação desse tipo de investimento? Bom, eu não tenho muita informação sobre esse episódio lá da Bolsa Americana e também não tenho assim, muito conhecimento sobre esse tipo de garantia aqui no Brasil. O que eu tenho observado é que é um tipo de mercado, um tipo de investimento que demonstra ter, em função dos especialistas que eu ouço, um pouco menos de risco do que as ações. Então, por exemplo, no meu caso agora, os aportes que eu tenho feito, eles têm sido
principalmente em fundos imobiliários. Por quê? Porque, por observação minha, um fundo grande, que é o Tigar 11, por exemplo, é um fundo de desenvolvimento com base lá em Goiânia, ele está tendo uma performance maravilhosa, como eu disse aí, está beirando ali 0,7% ao mês de dividendo livre do imposto de renda. Então, eu estou migrando todos os meus aportes para lá. Em compensação, tenho assistido a alguns fundamentalistas que estão desconstruindo a ideia de fundo imobiliário na minha cabeça. Então, olha que coisa maluca, né? Então, enquanto esses fundamentos estiverem presentes nesse tipo de fundo de desenvolvimento, tem outro também, MXRF11, está dando aí quase 0,7, 0,68, se não me engano, por aí. Então, enquanto eles estiverem sendo vacas leiteiras para mim, eu estou ali colado com eles. Quando eles começarem a pipocar, que eu tenho a impressão que vão pipocar, tenho a impressão que pode até ser isso que o professor acabou de comentar, essas coisas que estão por trás aí das grandes negociações, assuntos governamentais, etc. Quando eles começarem a perder os fundamentos e o valor do preço baixar do meu preço médio, que aí eu posso vender sem ter que pagar imposto de renda, eu saio dali e vou para as ações, porque eu estou começando a me convencer de que o mercado de ações é melhor do que o mercado de fundo imobiliário. Porém, para o curtíssimo prazo, para ter essa sensação muito bacana de receber dividendos bons mês a mês, o fundo imobiliário é bem interessante. Mas, assim, essa ideia de risco, nesse sentido da pergunta, eu não tenho muito preparo para falar, não. Eu só percebo que, no curto prazo, para mim, por enquanto, está muito bom. Excelente, professor. Temos uma outra pergunta aqui do Jonathan. Ele pergunta: o senhor acha interessante a proteção da carteira por meio de derivativos do tipo opção put? Derivativos não está muito enquadrado no assunto assuntos iniciantes. Né? Então, eu não só não estudei, como realmente eu não sei e fujo desse tipo de coisa, porque eu tenho... Na minha disciplina, tem um professor lá da universidade que eu chamo para falar sobre essas questões. Aí ele fala dos gráficos, essa coisa toda, e do minuto ali, do que ele estuda, e eu não sei, derivativo realmente eu não sei. Professor, pessoal, quer mais perguntas, por favor, só postar no chat, que eu vou passando aqui para o professor Luiz Antônio. Professor, queria fazer uma pergunta também, se eu me permitir. Bom, a gente está falando de ações, né? E uma das coisas que eu particularmente gosto e procuro muito é terceirizar a gestão em alguns momentos da minha carteira, né? Então, em alguns momentos que eu não percebo oportunidades ou não tenho o tempo necessário para estudar de forma aprofundada alguns setores, algumas empresas, eu acabo optando por gestão, né, de alguns fundos, a gente tem gestores reconhecidos, né? Não vou citar nenhum aqui para não influenciar ninguém, mas qual a sua visão, né, nesse caso, para quem está iniciando, dessa terceirização da gestão, né? Colocar o dinheiro em algum fundo, procurar, né, por outras opções que não é investir em ação diretamente. Eu acho, professor, por exemplo, no meu caso, no estágio que eu estou agora, que eu já subi 1 ou 2 degraus, eu acho ineficiente, no meu caso. Então, como eu já estou entendendo mais ou menos como é que o relógio funciona, eu acho ruim pagar alguém para fazer isso, escolher ações ou escolher fundos imobiliários, né? Então, assim, eu acho que depois de uma certa experiência, o fato de você comprar fundos não é uma coisa muito atraente. Só que eu acabei de falar de fundos imobiliários, que são fundos, mas aí são fundos que, na minha opinião, são muito diferentes. São fundos com muito dinheiro, né, para comprar empreendimentos enormes pelo Brasil inteiro. Então, é um fundo diferente que, mesmo com esse pagamento para um gestor administrar, acaba compensando, como eu estou falando. Tem fundos que estão me dando 0,1%, 0,12% ao mês, muito baixo, e tem fundos que estão me dando 0,7%, 0,8%, chegando até 0,8%. Então, eu tenho como escolher e ir para um onde eu possa maximizar esse retorno. Tá? Mas, para o caso de iniciantes, como é o caso dessa apresentação, eu acho que o que você falou é muito perfeito. Então, por exemplo, até baseado nisso, eu lembro que eu comprei um ETF que replica o Ibovespa e comprei um ETF que replica a Bolsa Americana. Só para ver como é que o Brasil está vacilando em termos de variação, por exemplo, em relação à Bolsa Americana. Curiosidade só, era R$500 cada um, sei lá, e aí eles às vezes vão para 520, volta para 518, desce para 480, não sei o quê. Então, eu acho interessante observar isso através da variação desses fundos.
Então, eu sou de opinião, agora que eu entendo mais ou menos o que está acontecendo, que eu prefiro pegar as ações, né? Stock pickers. Eu pretendo escolher, eu tomar minhas decisões. Então, eu não gosto muito de terceirizar. Só que tem uma menina que eu chamo para fazer a apresentação para mim, às vezes, a Isabela, muito próxima de mim, ela ama fundos. Ama, né? E aí a justificativa dela, que eu acho que pode até ir numa linha contrária à minha resposta, até para as pessoas julgarem o que é melhor, ela considera o seguinte: ela vai pagar caro para essas pessoas e essas pessoas vão ficar o dia inteiro na frente de 2, 3, 4 telas e pegando as melhores oportunidades para você. Então, são dois argumentos opostos, né? E aí a pessoa tem que ver o que se enquadra melhor. No seu caso, você falou que às vezes você não tem tempo. Então, terceirizar é uma questão importante. E aí eu falo isso também de previdência privada, por exemplo. Eu não gosto. Só que eu tenho duas, são contratos antigos que eu fiz. E aí eu pensei nessa questão. Falei, eu quero pagar alguém para administrar para mim. Porém, estudando um pouco mais com o tempo, né, eu já estou me aposentando pela minha previdência privada. Conhece alguém, professor, que já se aposentou pela previdência privada? Sou eu. Então, desde o primeiro aporte até o último eu vou carregar. Então, naquele momento era importante, né? E como eu fiz um contrato antigo, já quase 30 anos, eu peguei, se não me engano, IGPM mais 7 ao ano. É muito alto, muito alto. Né? Então, em alguns casos, compensa. Essa menina ela é muito defensora de fundos e de fundos de previdência privada. Hoje, eu não sou. Obrigado pela resposta, professor. Seguindo aqui, o aluno Rodolfo Rames. Como criar uma reserva de emergência em um cenário onde a renda variável é certamente a mais interessante do que a renda fixa? Então, Rodolfo da pergunta, né? Tem o Rodolfo que é o professor. Aliás, o Rodolfo é o meu orientador no doutorado, tá? Eu achei isso interessante também. Eu não, praticamente todo mundo é bem contra fazer reserva de emergência com renda variável. Isso é um contrassenso, não pode, tá? Mesmo que seja em fundo imobiliário. Aliás, hoje eu assisti a 2 vídeos, por um acaso assisti a 2 vídeos falando exatamente disso, né? Alguém estava perguntando para a pessoa que estava falando, e a reserva de emergência pode ser fundo imobiliário? Não pode. Reserva de emergência tem que ser renda fixa, e na minha opinião, a melhor relação custo-benefício é uma conta do Nubank, que segue o CDI, você vai ter pouquíssima variação entre Selic, CDB, essas coisas todas, que eu já nem sei mais o que é isso direito, mas para fins de fundo de emergência, Tesouro Direto, CDI, etc., eu faria isso. Eu tenho uma conta do Nubank, colocaria lá o valor, dependendo aí da forma que você quer desenhar a sua reserva de emergência. Alguns falam 2, 3 meses, outros falam 6 meses, outros falam um valor mais alto. Né? Deixa lá rendendo no CDI e pronto, no Nubank. Então, essa é uma maneira muito simples. Né? Aí você vai botar no CDB de liquidez diária, tudo bem, mas aí você tem que ver, escolher, tem restrição de prazo, não sei o quê. No Nubank não, você manda para lá, o troço está rendendo no dia seguinte, e é um rendimento, na minha opinião, muito próximo. Então, em relação custo-benefício, realmente eu acho que o Nubank é excelente para reserva de emergência. Excelente, professor. Moisés Amaral pergunta, professor, qual você acha que são as melhores empresas para estudo e investimento no caso de iniciantes? Moisés, essa pergunta é muito interessante. Eu estou muito influenciado, e aí, Rodolfo, também, né? Eu sou muito sensível ao que eu estou assistindo no momento. Estou ouvindo muitos vídeos, assistindo muitos vídeos do Luiz Barsi, não sei se você conhece. Ele é um senhor já, mega investidor. Então, ele escolhe lá o que ele chama de BEST, né? Aí a sigla dos setores esses que ele está perguntando. Então, B de banco, né? Instituições financeiras, E de elétricas, que são vacas leiteiras, todas elas, né? Praticamente. O S de saneamento e seguros, e o T de telecomunicações. E aí, esses são os setores que, para esse Barsi, que é um senhor muito experiente, na minha opinião, muito bom, eu noto que o papo dele, às vezes, está um pouquinho defasado em termos de tempo, também ele é já bem coroa, mas muito conhecimento esse homem tem. Né? Então, ele diz que esses setores, eu estou confiando muito nisso que ele está falando, são muito bons. E aí, dentro desses setores, tem algumas questões normalmente relacionadas a dividendos e a crescimento, como algumas coisas que eu falei aqui na apresentação, que são importantes. Então, não são todas as ações de saneamento, são ações de saneamento que têm os fundamentos que eles prezam. Ações da Telecom que têm os fundamentos que eles prezam. E um deles, por exemplo, é ter um dividend yield, que é um retorno de 6% ao ano
pelo menos. Então, ações desse setor com pagamento de dividendo igual ou acima de 6% ao ano, crescimento perene de receita, crescimento de dividendos com base nos anos que estão passando, produtos perenes que provavelmente não vão deixar de existir no futuro. São algumas coisas lá que eles falam nos vídeos, todos eles de graça, né, para a gente se inteirar. Mas, basicamente, eu diria isso: bancos, elétrica, saneamento, seguros e telecom. Ou comprar as ações do índice também, eu acho que é uma boa. Tem o IDIV, né, que é o índice das empresas que pagam mais dividendos. Aí, dentro de IDIV, tem as empresas que têm maior liquidez. Você vê lá na composição da B3. Se tem maior liquidez, é porque estão comprando mais. Se estão comprando mais, é porque são boas pagadoras de dividendo. Então, a relação inversa, né, vindo dos que pagam mais dividendo para os que pagam menos, você vai escolhendo ali. Eu acho que essa é uma boa estratégia. Professor, pergunta da Norma Howells. Você acredita que é possível manipular o preço das ações? Não só acredito, como eu tenho certeza que são manipuladas. Né? Eu até publiquei no meu Instagram outro dia, até dito pelo próprio Barsi. Barsi não, Bazin. Eu confundo os nomes, ele já faleceu, o Bazin. As ações não sobem nem descem, elas são subidas e são empurradas para baixo. Então, especulação pura. Às vezes, não é só, não. Às vezes, simplesmente, milhões de pessoas entram ao mesmo tempo para comprar ação e aquilo faz a ação subir. Mas tem muitos investidores institucionais que compram, vendem, a ação vai lá para cima, eles saem do mercado, cai aquele negócio todo, depois vão e compram. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, sim, eu tenho certeza que isso ocorre. Inclusive, quando a gente fala de ir para swing trade, né, e esticar um pouco o prazo da carteira, exatamente para fugir dessas oscilações, certo? Exatamente. Pergunta envolvida, né? Fundo imobiliário. Bom, eu não conheço corretora que cobre corretagem para fundo imobiliário. Não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Tá? Eu acho que todas não cobram corretagem. Então, corretagem zero. Liquidação e emolumento são as duas taxas. Nas minhas contas, é algo em torno de 0,25% do valor que você está comprando. Então, é pouquíssimo. Para você ter uma ideia de valor, qualquer compra que eu faço, eu não faço compras grandes, eu faço compra... Hoje eu comprei R$500, por exemplo, né? Aí, somando os dois, dá R$1, R$1,10, R$1,20, alguma coisa assim. Então, é muito pouco. É 0,3%, vamos arredondar. Mais ou menos. Small caps, uma vez que pagam poucos dividendos com potencial de valuation, valorização de papel. Eu acho excelente, principalmente para quem é jovem, que deve ser o caso deles. Né? No meu caso, eu estou com 56, fiz agora, logo depois do dia do contador. Né? No meu caso, eu não tenho um horizonte de tempo muito grande à frente. Então, assim, eu não gosto muito desse tipo de emoção. Eu estou fugindo um pouco. Hoje eu quero escolher ações pelos dividendos. 6% ao ano, 7%, 8%. Né? Bradesco, por exemplo, parece que tem dado aí 7%, 8% ao ano, isso é maravilhoso. Bradesco é uma ação que paga dividendos todos os meses, por exemplo. Então, para essa garotada aí, eu sugiro dar uma estudada boa nas small caps, ver lá os fundamentos, estudar muito algumas previsões que tenham a ver com essas empresas e apostar nelas, tá? Agora, eu não saberia dizer que fundamentos seriam esses. A pessoa teria que estudar, mas sim, eu vejo muito potencial, principalmente para vocês, que eu estou supondo. Os meus alunos desse período têm, em média, 28 anos. Eu acho isso uma idade muito boa para comprar ações, principalmente de boas small caps. Professor, temos mais uma última pergunta aqui do professor Cristiano Rames. Apareceu mais uma, então vou fazer essas duas últimas para a gente encerrar. O professor Cristiano Rames pergunta, né, para o iniciante, o COE seria uma estratégia com menos agressividade para a composição da carteira inicial? Lembrando que nem sempre o aporte inicial é baixo? Vou ser sincero, tá? Bem sincero. Eu nem lembro o que é o COI. Eu já vi, já estudei isso, mas assim, não me chamou atenção. Podia me lembrar, Rodolfo? Porque eu realmente não lembro. Certificado de operações estruturadas. Realmente eu nem lembro, vou pedir desculpas. Eu estava dormindo quando o professor ensinou sobre o COI. Eu sei que está favor, todo mundo sabe, mas assim, é que eu estou muito ligado em algum ou outro tema só, e eu não lembro, eu vou pedir desculpas. Bom, tudo bem. Vamos passar aqui para o Ricardo Marques. Nossa última pergunta do dia, então, para a gente encerrar. Boa noite. A emergente crescente procura e utilização de criptomoedas
e tecnologias de mineração das mesmas poderia influenciar o funcionamento do mercado financeiro no futuro? Eu acredito que pode influenciar, mas eu tenho a impressão que a influência realmente vai ser para quem está muito fora dessas questões assim mais pé no chão, digamos assim. Eu nem sei direito o que são criptomoedas, não me interesso por elas, e a maioria das pessoas que eu vejo muito bom senso, todas elas abominam. Quer dizer, é um assunto que existe, as pessoas ganham muito dinheiro, bacana e tal, mas eu simplesmente não me interessa. É como se fosse um mercado que não existisse. Então, mas eu vejo muitas pessoas falando de ganhos bons, né? O Bruno Perini, que é um cara que eu gosto muito, ganhou muito dinheiro ele é um influenciador, né? Ex-oficial do Exército, ele ganhou muito dinheiro com criptomoedas. Então, assim, e ele não ele está longe de ser um cara que não sabe o que está fazendo. Mas ele próprio falou, ele entrou nesse mercado lá atrás, quando era muito pouco, ele fez uma aposta boa e se deu muito bem ao longo do tempo, como podia ter se dado muito mal. Mas, por exemplo, no meu caso, ao contrário do COI, que eu deveria ter estudado, mas a criptomoeda eu nunca tive vontade nem de saber o que é. Existem outras criptomoedas também, né, várias, pelo mundo inteiro. Não tive nunca a menor vontade de estudar esse assunto, quanto rende por mês. Alguns falam, pô, mas eu ganho 1.000, 2.000 por mês, não sei o quê. Isso realmente não me interessa. Mas sim, deve ter alguma influência, porque principalmente a pessoa que está entrando, os mais jovens, eu quero ganhar rápido. Né? Então, até a gente levar algumas primeiras rasteiras, a gente quer esse ganho rápido. Mas a criptomoeda vai pegar muita gente assim, vai achar que vai subir, vai descer e não vai se dar muito bem, não. Excelente, professor. Acho que as perguntas encerraram. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, por ter preparado nessa apresentação para a gente. Com certeza o conteúdo foi extremamente relevante. Eu aprendi, os alunos com certeza aprenderam. Agradeço a disponibilidade de responder as perguntas dos nossos alunos. Foi um prazer recebê-lo. E deixo para o senhor a palavra final para fazer o encerramento da nossa atividade. Bom, professor, assim, muita gratidão mesmo. Eu acredito que é bacana para a universidade receber alguém, mas pode ter certeza que, para mim, é muito bacana quando eu vi seu zap lá no meu telefone. Foi uma felicidade muito grande, né? Falar aí pela data dos contadores. O pouquinho que eu sei, de repente, pode ter ajudado alguma pessoa. Então, para mim, é realmente um prazer muito grande. Isso realmente me deixou o dia muito feliz hoje. Agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para o que for preciso. Obrigado, professor. Então, para registrar aqui, dedico ao senhor, já falei pessoalmente, um feliz dia do contador, parabéns pelo dia. Já passou aí algumas semanas, mas antes tarde do que nunca, como diz o ditado. Tarda, mas não falha. E deixo também aos contadores que estão assistindo a gente, um feliz dia do contador, parabenizo pelo dia, pela profissão. Tá? Infelizmente, estamos comemorando com atraso, mas o atraso foi compensado pela brilhante apresentação. Então, pessoal, uma boa noite, obrigado pela presença de todos e ficamos por aqui. Professor, muito obrigado mais uma vez.